A paz do Senhor a todos que vão ouvir esta mensagem. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus, que se encontra no segundo livro de Segunda Reis, no capítulo de número 6, o versículo de número 25, que fala: houve grande fome em Samaria. Muitas vezes nós estamos vendo nesses últimos dias muitos acontecimentos, pestes, terremotos, maremotos, muitas coisas vêm acontecendo, e agora também o coronavírus, e nós vemos que o nosso país, o mundo está passando por uma grande crise. Mas eu creio que nós temos que estar preparados, porque desde o do início nós vemos que já vem acontecendo coisas terríveis com a humanidade. E não é diferente nessa época que o povo de Deus, principalmente, são os mais perseguidos e atingidos. Nós vemos que o nosso presidente, ele não é uma pessoa evangélica, mas é uma pessoa cristã que pode ter os seus defeitos, todos nós temos defeitos, mas ele é uma pessoa que defende a palavra de Deus, é um homem que ainda luta pela palavra. E nós vemos que sempre aquele que defende o nome do Senhor Jesus, com certeza ele vai ser perseguido. E nós vemos que Samaria estava cercada. Aqui no versículo 24 vai dizer: depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. E sitiou e cercou todas as entradas e saídas de Samaria, e não entrava e não saía. E houve ali uma grande fome, uma grande perseguição contra o povo. E Samaria ali não estava vivendo uma situação muito precária, que isso que nós estamos vivendo hoje não chega nem aos pés do momento que estava passando Samaria. Nós vemos que no versículo 30 também, que diz assim, no versículo de número 28, aqui uma mulher desesperada perguntou-lhe ao rei, e o rei perguntou: que tens a responder? Ela, esta mulher, me disse: dá o teu filho para que hoje nós comamos e amanhã comeremos o meu. E cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia: dá o teu filho para que comamos. E ela o escondeu, seu filho, e não quis cumprir o contrato que elas tinham feito de um dia uma comer um filho, outra no outro dia comer o filho da outra. Então veja que situação que Samaria está vivendo, e o rei de Samaria, ele, naquele momento, ele se desespera, e a culpa não estava no povo de Deus, a culpa não estava no profeta de Deus. Mas veja o que o rei de Samaria ele faz. Aqui no versículo 31 vai dizer assim: e disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Então veja que a culpa não estava no profeta. O profeta estava de boa, estava em casa, ali sentado com os anciões. Mas veja o que é a convicção. Por isso, nós que servimos a Deus, precisamos estar firme na palavra de Deus. Precisamos estar, não se abater, não se desesperar. Temos que enfrentar a situação que vê muitas pessoas dizer assim: não, mas que o missionário, o pastor estão de boa. Mas muitas vezes não é bem assim como as pessoas imaginam. Eliseu estava ali e ele estava jurado de morte pelo rei, achando que a culpa era do profeta Eliseu.
Mas só quando Deus revela para Eliseu, Eliseu não se desespera e fala assim para os anciões que estavam ali: não deixe o mensageiro entrar, quando ele chegar pode bater que ele volta para trás. Isso aqui é convicção de um profeta de Deus. Naquele momento, nem acabar de falar, chega o mensageiro do rei. Mas eu vejo assim algo tão interessante, tão convicto do profeta Eliseu, que ele queria conversar com pessoas grandes. A conversa dele não era com mensageiro, não era com qualquer pessoa. Sabe o que precisa para nós? É convicção, determinação. É o que está faltando hoje, muitas vezes, para nós. Nós vemos muitos pregadores, muitos profetas de Deus, que na hora da dificuldade não tem coragem de profetizar. Mas Eliseu, naquele momento, não se desesperou e deixou que o rei chegasse até ele, e o mensageiro, a pessoa que estava ali com o rei, ele chega apoiado ali no ombro do rei, e quando o rei chega diante dele, aquele companheiro do rei que estava ali, acompanhando o rei, ele faz um desafio, desafia o profeta de Deus. E quer ver um profeta irado? Desafie um profeta. Se quer ver um crente ficar valente, comece a desafiar um profeta de Deus. E aqui nós vemos que aqui no versículo 33 a seguir: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se a um alqueire de flor de farinha, por 1 ciclo e 2 de cevada, por 1 ciclo de porta de Samaria. Porém o capitão que estava com o rei, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor, ó, o capitão desafiando o profeta de Deus, ainda que o Senhor fizeste janela no céu, nunca desafie um profeta de Deus, não brinque com um profeta de Deus que é fiel a Deus, que serve ao Senhor, por mais simples, humilde que ele seja. Nunca ouse desafiar um servo de Deus. Aqui o capitão então começou a desafiar o profeta Eliseu. E diz: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás como os teus olhos, porém disso não comerás. Que tremendo! Eliseu chegou ali profetizando. Diante do desafio daquele capitão, Eliseu foi valente, falou assim: espere até amanhã e você verá. Vai ter abundância de pão na cidade, mas você não comerá. O que Eliseu está querendo dizer? Você vai ver o alimento, você vai ver a bonança chegar, mas você não comerá. Nunca desafie, nunca brinque com as coisas de Deus. Um homem de Deus, quando está profetizando. E veja que tremendo quando o profeta tem intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Xarabacaço e andarabacai. Nunca brinque com um profeta de Deus que tem intimidade com Deus Todo-Poderoso. O povo pode estar passando uma crise que estiver, mas se o profeta tiver intimidade com Deus, ele vai falar e Deus bradará. Ali em Samaria não havia possibilidade alguma. Ali em Samaria estava totalmente perdido, não tinha para onde sair. Mas quando o profeta de Deus, que tem intimidade com Deus Todo-Poderoso, fala, está falado. Aleluias. Aquele capitão usou desafiar o profeta de Deus. Falou: não há possibilidade nem que Deus abra a janela do céu,
não existe possibilidade de Deus mudar a situação de Samaria. Quem sabe muitos estão dizendo, não tem mais jeito para o nosso país. Quem sabe você está vivendo com pessoas que, em vez de orar pelo nosso presidente, muitas vezes está amaldiçoando, está blasfemando, está muitas vezes embarcando com a mídia em vez de orar, de clamar. Porque para falar mal dos profetas de Deus tem muitos, mas para orar são poucos. Mas em nome de Jesus eu creio que Deus vai mudar a situação do nosso país, do nosso mundo. E veja que tremendo quando Deus ele quer honrar o seu profeta, ele usa da onde que nunca se imagina que pode acontecer um milagre. E aqui eu quero agora me deter neste capítulo 7, versículo 3. Veja a forma que Deus usa para mudar a história de uma cidade, de um país. Em nome de Jesus, se nós profetizarmos no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa rua, nenhum mal vai passar. Mas em nome de Jesus, comece a incentivar os profetas de Deus. Comece a dar palavras de ânimo. Comece a orar, comece a clamar. Mas não faça como aquele capitão do rei que chegou desafiando o homem de Deus. Foi a pior coisa que aquele capitão poderia fazer, desafiar o homem de Deus. Veja a forma que Deus trabalha para honrar o profeta que tem intimidade com ele, que é amigo de Deus. Você pode não ter amigo aqui na terra, você pode não ter grandes amigos, mas seja amigo de Deus. Seja íntimo de Deus. Aqui no capítulo 7 de 2 Reis, o versículo 3 vai dizer: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um ao outro. Veja a situação que estava passando em Samaria. E eles começam a conversar com os 4 leprosos. Para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Muitas vezes, no momento de crise, não vai resolver ficarmos sentados. Muitas vezes precisamos tomar uma atitude. Muitas vezes precisamos tomar uma decisão, tomar uma posição. Veja, esses 4 leprosos estavam à porta da cidade. Eles falaram um consigo: nos aqui sentados até que morramos. Se dissermos, entremos na cidade não adiantava eles entrar, eles conversando. Há fome na cidade. E se nós formos lá na cidade, nós vamos morrermos. Lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Muitas vezes não adianta você ter medo. Vou ficar aqui trancado entre 4 paredes e não vou sair porque eu vou morrer. Mas se ficarmos parados, não tivermos atitude, não clamarmos a Deus, não entregarmos a nossa vida a Deus, não entregarmos a nossa preocupação ao Senhor Jesus, e ficarmos parados, não vai resolver. É preciso tomarmos uma atitude debaixo das potentes mãos poderosas do Senhor. Quem sabe você pode dizer assim: mas eu sou pequenino, eu sou um leproso, falando espiritualmente, não sou nada diante da sociedade. Mas não fique parado, tome uma posição. E começaram a conversar entre eles: vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Os Círios estavam acampados, não deixavam ninguém entrar, ninguém sair, nada comprava, nada se vendia. E deixarem, se eles deixarem nós vivermos, viveremos. E se nos matarem, também somente morreremos. Irmãos, aqui, claro que havia um propósito de Deus na vida desses 4 homens, mas eu vejo aqui uma posição, eu vejo aqui uma determinação, claro que tinha um propósito de Deus com esses 4 homens, com esses 4 leprosos. E no versículo 5 vai dizer assim: levantaram-se à noite, o anoitecer, para se dirigir ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém,
Oh, aleluia. Quando aqueles leprosos chegaram ali no arraial do inimigo, não havia ninguém. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. Meus queridos, se Deus ele está conosco numa peste, numa perseguição, não há nada que vai nos parar. Quem sabe você pode dizer, mas vocês estão parados, não estão fazendo culto. Isso aqui é uma determinação dos nossos governantes. E creio que nós precisamos também precaver. Porque não só a nossa vida está em risco, mas todas. Mas diante da palavra de Deus, diante da autorização do Ministério da Saúde, se liberar, jamais ficaremos calados, jamais pararemos. E aqui, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios o ruído de carro e de cavalos e ruído de um grande exército. Veja que tremendo quando Deus ele está no negócio, aqueles 4 homens leprosos, quem sabe caindo, levantando, mas aos ouvidos do inimigo era um grande exército que estava chegando. Irmão, não fique parado, não tenha medo, peça a direção de Deus, caia na presença do Senhor e não fique parado, enfrente a dificuldade, enfrente o problema e não seja egoísta. Reparta aquilo que Deus te deu, reparta as bênçãos do Senhor Jesus, porque Deus vai bradar na tua vida, mas não seja egoísta. Veja esses 4 leprosos, quando eles chegaram ali, eles se alimentaram, falaram assim, mas não é justo nós aqui ficarmos alimentados e lá na cidade as crianças estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo de fome, todos estão perecendo, não é justo nós ficarmos aqui de boa, vamos levá-la para a cidade. E ele estava isolado fora, na porta da cidade. Mas quando Deus está no negócio, não tem para ninguém. E eles foram até a cidade e declararam o acontecido. E houve abundância naquele momento. E aquela crise acabou porque os sírios fugiram da presença do povo. Então veja que tremendo. E diz a palavra do Senhor, mais adiante se você ler, você vai ver que aquele capitão, ele bateu as botas, porque Deus vela pela palavra de um profeta que tem intimidade com ele. Que esta palavra possa falar no seu coração, que esta palavra possa entrar na sua vida, que esta palavra venha te dar incentivo, que esta palavra ela é fiel e verdadeira. Nada acontece na vida daqueles que temem a Deus se não for a permissão de Deus. Esta palavra seja de encorajamento para a sua vida. Levanta, peça a direção de Deus e não vamos ficar trancados entre 4 paredes, não. Você que prega, continue pregando. Você que tem o teu trabalho, peça a direção de Deus e não pare. Vá em frente, siga, porque Deus é contigo e nenhum mal sucederá àquele que serve a Deus. E vamos ser que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. E se nós vamos para a fornalha, se Deus nos livrar, nós vamos dar testemunho do livramento. E se Deus não nos livrar da fornalha, nós vamos estar com Ele no paraíso. Isso aqui é certeza. Isso aqui é maravilhoso. A coragem, a determinação. Deus não tem pacto com covarde. Deus não tem pacto com medroso. Mas Deus ama aquele que é corajoso, aquele que é determinado. Muitas vezes não é um grande exército que vai ganhar a guerra, mas é você levantando a tua cabeça e prosseguindo. Deus te dará a vitória. Que Deus possa abençoar a tua vida e a tua família. Fique todo na paz do Senhor, que esta palavra possa servir de encorajamento para a sua vida. Que esta palavra possa te fortalecer, que esta palavra possa te dar esperança para dias melhores. Samaria, para os olhos humanos, seria desaparecida do mapa.
mas Deus entrou pela vida de um profeta. Deus mudou a história. Deus pode te usar para mudar a história do planeta, da tua cidade, do teu bairro, da tua rua. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.